Fala visionário, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou revelar para você o método que eu usei para furar a bolha do mercado digital e do mercado de agronegócio, conseguir o ativo mais importante dos dias atuais, a audiência qualificada. Se você é novo por aqui, eu comecei a criar conteúdo tem uns 6 meses mais ou menos no YouTube e no meu canal principal que eu falo sobre agro, tem aí seus 34 mil inscritos, mais de 1,5 milhão de visualizações nesse período de 6 meses. E esse canal aqui é um canal novo, não tem nem um mês e eu vou furar a bolha mais uma vez aqui falando sobre o mercado digital. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você a estratégia que eu usei para hoje ter a maior comunidade de SaaS do Brasil e o meu plano para também criar a maior comunidade do agronegócio do Brasil. Ousado, né? Mas existe um método para isso. A maioria dos empreendedores eles vivem lutando com unhas e dentes para crescerem seus negócios. Mas e se eu te dissesse que a chave para fazer milhões não é lutar muito, e sim literalmente não competir mais? Hoje eu vou te mostrar como você pode encontrar um negócio que esteja em um oceano azul, que não tem competição. E fazendo isso durante anos foi o que me possibilitou fazer milhões todos os meses com os meus negócios digitais. Essa é a exata diferença entre você estar no oceano azul e um oceano vermelho, que é cheio de competição. Se você nunca escutou esse conceito antes, vem de um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. O autor define o Oceano Azul como uma indústria ou mercado que tem um potencial imenso e com pouca competição, pouquíssima concorrência. A maioria dos negócios hoje vive dentro de um oceano vermelho, cheio de competição. E se você faz essa transição para um oceano azul, o seu negócio vai ter mais lucro, você vai ter menos estresse, e o seu negócio vai ter muito mais oportunidades. Eu vou te falar quais são as 5 principais características de um negócio de oceano azul para que você possa identificar essas oportunidades. A primeira é que há pouco ou nenhum concorrente direto. Por exemplo, o Airbnb encontrou uma maneira para as pessoas monetizarem suas casas e criarem uma alternativa ao setor hoteleiro. O Uber fez exatamente a mesma coisa com o setor do táxi. O iPhone foi outro exemplo quando foi lançado. Primeiro smartphone totalmente touchscreen e aí eles lançaram uma nova indústria de telefone. Agora, todas essas empresas que eu falei são gigantescas, multibilionárias, até trilionárias hoje. Mas isso também se aplica a empresas menores. O seu negócio, meu negócio. Mas não importa em qual mercado você atua. Há setores dentro do seu mercado que atualmente não tem concorrência. Seja você no mercado digital, imobiliário, agronegócio, SaaS, seguro, qualquer tipo de negócio, hoje existe um subnicho que não tem muita concorrência e que você pode encontrá-lo. Segunda coisa que os oceanos azuis fazem é criar uma nova demanda. É quando você apresenta uma ideia tão diferente que as pessoas nem sabiam que elas queriam aquilo. Então, quando você cria essa nova demanda que não existia antes, isso muda o jogo total e permite que você não tenha concorrência. A terceira coisa que os oceanos azuis fazem é quebrar as regras tradicionais. A maioria das indústrias tem certos padrões que todos seguem para jogar aquele jogo. Mas quando você olha para a história, são sempre as empresas inovadoras que saem na frente. Por exemplo, a Netflix, ela não tentou competir com a Blockbuster e descobrir quem poderia alugar mais DVD, se eles conseguiriam mais do que a Blockbuster. Eles simplesmente reescreveram a regra do jogo. Então, um dia eles pegaram e falaram, sabe uma coisa? A gente não vai distribuir DVD não. A gente vai transmitir tudo e vamos cobrar pela assinatura disso. Mudou o jogo e tirou a Blockbuster completamente do mercado. Quebrou. Então, só porque algo é feito de uma certa maneira no seu mercado hoje, não significa que ela precisa continuar assim daqui para frente. Você pode reescrever a história. Um bom exemplo meu que eu posso te dar sobre isso é com a galera do digital. Como que eles costumam fazer? É sempre criar conteúdo com ostentação, é carro, é casa, para vender os seus produtos. Esse é o padrão do mercado digital. E apesar de eu morar numa cobertura, ter carro importado, nada alugado igual muitos fazem, não foi isso que eu dei ênfase nos meus vídeos, mas sim em outros valores diferentes. Fazenda, família, eu misturei o agro com o digital, outro tipo de riqueza. E foi aí que eu furei a bolha. Você imagina se eu ficasse ostentando, fazendo a mesma coisa que os caras fazem. Primeiro, que não faz parte da minha personalidade. E segundo, que seria mais um fazendo mais do mesmo. Então não ia virar nada. Esse é um exemplo de como não seguir padrões do mercado. E foi desse jeito que eu consegui alcançar mais pessoas com muito menos dinheiro em lugares que elas não estavam sendo alcançadas. Por exemplo, eu atingi pessoas que os gurus da ostentação não atingiam. Um cara que gosta do agro, que preza por valores de família, não vai ficar acompanhando um guru ostentando uma vida fútil, concorda comigo? E achando aquilo lá legal. Não vai. E é por isso que eu consegui atingir pessoas que eles não atingiam antes. Então você pode tirar por base aí que esses gurus do digital que estão aí 3, 4, 5 anos produzindo o mesmo tipo de conteúdo sobre o digital, os vídeos desses caras aqui no YouTube pegam 5 mil views, 6 mil views, isso sim muito, é a média dos vídeos deles. Porque eles fazem mais do mesmo e disputam audiência com eles mesmos.
igualzinho. Aí você vai no meu canal principal e vê a quantidade de views que os meus vídeos do digital têm. 50 mil, 70 mil, 80 mil e para mais também. Ah, mas é um outro. Vai lá, volta e vê a quantidade média de views entre os vídeos. É 15 mil, 20 mil views. É muito acima da quantidade de inscritos que eu tenho. E não é por view, mas sim por resultado. Atualmente, Milionário com SaaS é a maior comunidade de SaaS do Brasil. Isso porque a gente vende mais todos os meses nesse nicho. Tem mais. Quando você cria um subnicho, nascem inúmeras oportunidades paralelas. Eu comecei meu canal principal falando sobre digital, SaaS. O intuito era crescer um ecossistema sobre aplicativo com IA. E agora a gente já é os maiores do Brasil. Mas aconteceu uma coisa que eu não imaginava. Me apareceu tanta gente me pedindo curso sobre pecuária, que é algo que eu vivo na prática, de verdade, né? Que agora em novembro, nesse mês de novembro, eu tive que separar os dois canais. Esse canal aqui é um canal novo e eu deixei aquele só pro agro e esse aqui só para o digital. E em novembro eu vou estar lançando a minha comunidade de pecuária, que eu tenho certeza que vão bater alguns recordes. Porque eu vou usar a exata estratégia que eu estou te falando do Oceano Azul para quebrar padrão do mercado no agro e para me destacar nisso aí. Então, mas por que eu estou te falando isso? Porque eu criei um subnicho. Grava essa palavra, subnicho. O cara que me acompanha, ele gosta tanto do agro quanto do digital. Ele preza por valores que batem com os meus. E, além de tudo, eu trouxe um novo público para o digital. Uma galera que nunca tinha escutado de digital, mas começaram a me acompanhar por causa do agro e agora estão iniciando no digital através do SaaS. Então, isso tudo que eu estou te falando é para você conseguir aplicar no seu negócio também. Furando bolhas, nadando literalmente no Oceano Azul. A quarta característica que um negócio de Oceano Azul faz é entregar um valor extremo. Existem muitas maneiras de você entregar valor extremo. A primeira é você poder simplesmente fazer com que as pessoas paguem um valor premium, mas que elas vão receber um valor de um produto muito acima do que elas pagaram. E um exemplo disso seria o iPhone. O iPhone estava no topo do mercado pelo que custava, mas seu valor é tão maior do que isso que todas as pessoas estão dispostas a pagar. Um exemplo disso é o preço que chegou o iPhone 17 no Brasil e todo mundo está disposto a pagar. E aí isso me leva ao número 5, que é você criar um negócio de Oceano Azul que seja difícil de copiar. E há muitas maneiras de você fazer algo difícil de copiar. Por exemplo, com a Netflix ou com o iPhone, eles não conseguiram copiar isso imediatamente, porque havia tanta infraestrutura necessária para criar as empresas que eles criaram, que as outras empresas levariam anos de pesquisa só para construir o que essas empresas já tinham. Então você consegue construir algo incopiável simplesmente tendo uma infraestrutura que ninguém mais tem. Outra maneira de você fazer algo incopiável é por meio de marca. Essa é uma das maneiras que eu mais gosto. Vê um exemplo, é a Louis Vuitton. A Louis Vuitton construiu sua marca ao longo de décadas e você não pode vencê-la. Outro motivo pelo qual as pessoas não copiam algo é porque a sua ideia é tão única que as pessoas ficam se questionando. Cara, não tem como isso funcionar. E para a maioria das pessoas, elas ficam com dúvida por um longo período até você realmente provar isso ao longo dos anos. E aí, quando elas querem fazer o que você está fazendo, de fato copiar, o cara já está tão na frente, já tem infraestrutura, já tem inteligência de negócio, já tem marca, enfim, está lá na frente, né? E aí, sobre o número 5, que é você criar algo difícil de copiar, algo incopiável, isso me leva a te falar sobre, desde quando eu comecei a construir meus negócios, meu primeiro SaaS em 2019, eu já tinha essa mentalidade de criar algo em um Oceano Azul. Por mais que o seu mercado seja grande, você precisa ter uma comunicação única que converge diretamente com aquele público. Principalmente se você é pequeno e está começando. Eu sempre falo, a sua vantagem contra os grandes no mercado, no início, é justamente ser pequeno. E a maioria não aproveita isso. O que ser pequeno te dá de vantagem? É você conseguir dar atenção maior para as pessoas da sua base. É você fazer coisas que os grandes não fazem. Coisas minuciosas. E com esse primeiro aplicativo que eu criei, chamado T-Shop, a gente era concorrente da Enjoei, que era uma grande empresa na época aí, hoje também, que investida pela Rede Globo. E como é que a gente ia bater os caras? Apesar de eu ter aporte de investidores naquela época na Shop, eles tinham muito mais grana, muito mais caixa para queimar. E a nossa estratégia foi fazer o quê? Algo que eles não conseguiam. Criar uma comunidade de ensino para os vendedores. E a gente abraçou esses caras para a gente vender muito mais, para eles venderem muito mais. Nenhum marketplace na época fazia isso e foi aí que a gente ganhou confiança, credibilidade e a gente cresceu nossa base absurdamente. Base de vendedor, base de cliente. Mas por quê? Porque a gente fez algo único, algo difícil de ser copiável. Nadamos em um Oceano Azul. Eu aplico isso em todos os meus negócios, em todos os meus SaaS que eu tenho aqui, até no meu YouTube com minha marca pessoal.
eu estou sempre buscando oceanos azuis nos meus negócios, né? E esse é um conselho que eu te dou. SaaS, de fato, é um mercado mágico. Eu acho difícil você encontrar algum negócio legal que tenha mais margem de lucro do que SaaS e tecnologia. Inclusive, dos meus negócios, os que mais me tem margem de verdade, né? Margem de lucro, são SaaS. Porque são negócios sem custo alto, são negócios que suportam escala, o mesmo sistema para um usuário, mesmo para 50 mil, óbvio que você vai subir a infraestrutura dele aí, né? Mas são negócios que têm recorrência, enfim. Mas com os dias atuais, ficou muito fácil de construir SaaS. Né? Antigamente você precisava de muita grana, um time de programadores, levava meses para você ter uma versão pronta, a primeira versão pronta. Hoje em dia, você só precisa de você, não precisa de dev, não precisa de equipe, e a sua primeira versão fica pronta em um final de semana com alguma IA. Mas como nem tudo são flores, como ficou fácil de criar SaaS, você vai cair em um oceano vermelho, tá todo mundo criando. E o que você precisa fazer para sair dessa briga é nadar em um oceano azul. Criar uma marca, criar uma comunidade, fazer coisas únicas, é você entrar num subnicho. E todas essas coisas que eu tô te falando, eu aplico nos meus SaaS atualmente. E não só aplico nos meus negócios, mas eu ensino todos os meus alunos, membros da comunidade do Milionário com SaaS, a fazerem o mesmo. Aliás, se você quiser se juntar à maior comunidade de SaaS do Brasil e aprender as estratégias que vão te colocar em um oceano azul e aprender com quem vive isso desde 2019, de verdade, SaaS, respira SaaS desde 2019, o link tá na descrição desse vídeo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você está tentando descobrir como criar um negócio que não precisa brigar por atenção o tempo todo? Como sair de um oceano vermelho, que é aquele onde todo mundo vende a mesma coisa, briga por preço, morre afogado na competição, e você quer entrar no oceano azul, onde ninguém está nadando, é um mar seu. Piscina vazia aqui. Talvez você esteja apenas alguns ajustes de fazer isso. Às vezes não é você criar algo novo, é pegar o que você já tem e mudar a forma como você entrega. Outras vezes é você combinar dois mundos que nunca se cruzaram. E aí a mágica acontece. Foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei dois universos completamente diferentes, o agronegócio, o digital, e aí quando eu juntei os dois, nasceu algo único. Isso é um oceano azul. É não competir com ninguém, mas criar o seu próprio mar. É você criar o seu próprio mercado. A segunda forma de você criar um oceano azul é você encontrar um problema que todo mundo ignora. Foi assim que eu cresci meus negócios, ouvindo. Quando você para ouvir, você percebe que muita gente reclama das mesmas coisas. E quando você resolve o que ninguém resolve, o mercado inteiro vem até você. A terceira coisa é você pensar no modelo de negócio. Porque não adianta nada você criar algo incrível e aí todo mês você precisa recomeçar do zero, vender do zero. Né? Então, os meus negócios atuais hoje, eles são baseados em receita recorrente, que me dá previsibilidade. Eu durmo e o negócio continua rodando. Isso tem escala, isso te dá previsibilidade. E para proteger isso, tem que ter uma coisa que eu valorizo acima de qualquer sistema, que é a marca. A marca é que faz as pessoas confiarem em você antes mesmo de te conhecerem. Então, resumindo, você quer entrar no Oceano Azul? Cria um modelo de negócio que escala, construa uma marca que ninguém possa te copiar e resolva um problema que ninguém está disposto a encarar. Faça isso e aí você nunca mais vai precisar competir com ninguém. O próximo Oceano Azul pode estar na sua frente, só falta você enxergar. É o seguinte, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aí no canal, deixa seu like, bora construir negócio fora da manada aí.